A questão toda é você porque todos nós encontramos esse centro em algum momento da nossa vida, ou em muitos momentos da nossa vida. Só que a gente encontra e perde, encontra e perde, encontra e perde. Ou seja, a gente entra nesse centro e sai, entra e sai, entra e sai, né? E a maioria de nós, da maioria das pessoas, vivem totalmente imersas nesse mundo externo, nesse mundo encarnado, né? E aí se perdem de si mesmos, se perdem do que é a sua essência, do seu centro. E é muito forte porque os automatismos, né, que a mente construiu, né, ao longo da existência, construiu para a própria sobrevivência do corpo, não tem nada de errado nisso. Mas ele é como se nos puxasse a consciência de si para esse externo, né? Para essa mente, para esse ego, e para o próprio corpo. Agora, o corpo é a ponte. O corpo é a ponte, porque a consciência passa primeiro por uma consciência de corpo. Né? A consciência de. Então, quando a gente se volta, porque a questão do corpo é o seguinte, é que o corpo, quando você está consciente do corpo, você está consciente aqui e agora do que está acontecendo. Você está consciente das suas mãos, dos seus pés, né? do ar, da temperatura, de tudo mais. Você está consciente. Essa consciência é aqui e agora, te traz para o aqui e agora. Né? Não é que a consciência... porque a consciência só acontece aqui e agora, ela não acontece em outro momento. Né? Porque a mente é que te leva para projetar um futuro ou se lembrar do passado. Né? O passado não existe mais e o futuro não existe. Né? Só existe o agora, mas na sua mente, como você lembra, traz lembranças do passado, né? E projeta o futuro, você passa a acreditar que está existindo o passado e o futuro, mas na verdade só existe o presente. Isso são só lembranças do passado ou são projeções do futuro. E nessa coisa de que o caminho é o corpo, né? Eu acho que você falou isso conversando com o Márcio outro dia. Para mim é bem mais... como eu diria... É bem mais aplicável isso. Eu sinto essa coisa, né, o chamado das minhas tensões. As minhas tensões são chamadas para eu falar assim, conforme o tamanho delas, dá vontade de dizer, para que eu estou fazendo isso? Eu vou morrer, né? Então, entendeu? Mas isso, antes de chegar nesse ponto, assim, de você estar dizendo, estou estressadíssima, tal, não sei o quê, é impressionante, né? Por exemplo, agora eu estou aqui, relaxada, olhando o mar, e eu percebo, eu tenho feito esse exercício em qualquer situação, mesmo numa situação agradável, né? Eu percebo micromovimentos de... eu não tenho conhecimento para dizer do que é, eu entendo que são musculares, mas provavelmente é até antes de chegar no músculo, não sei, né? Mas eu percebo esses micromovimentos que me
relaxam, que mandam alguma mensagem, algum produto químico, não sei, mas eu sinto esse movimento, por exemplo. Eu sinto essa liberação de algo, né? Da minha nuca principalmente, para o meu cérebro, e o corpo inteiro se banha nessa calmaria, né? Isso aqui, olhando essa paisagem, ouvindo o som do mar e tal. Então, como isso vai ficando cada vez mais presente, um pensamento que seja de que talvez algo não vá dar certo, acontece já, para mim, já estou começando a perceber isso, faz uma revolução nesse bom funcionamento, né? Nessa fluidez. Faz uma revolução na fluidez. Algo muito sutil. Eu estou falando de fluidez como efetivamente pensando nos fluidos corporais, pensando em como eu me sinto quando eu recebo uma drenagem linfática, algo bem sutil assim. Eu não estou falando nem da tensão, nem do momento mais forte da tensão. Só que aí eu começo a falar assim, bom, tá legal. Consigo perceber essa calma, e aí eu percebo o silêncio, e tudo em mim passa muito pelo corpo. O corpo está assim, está assado, tem mais lubrificação, eu sinto o abdômen mais relaxado e tal e tal. E se eu tenho um estímulo que não seja tão calmante, interno ou externo, descompassa, faz uma desorganização, começa uma desorganização, né? Só que não tem jeito, a gente vive aqui, a gente está encarnado, não tem jeito, né? Então como é que a gente faz? É assim mesmo? Fica nessa... agora eu senti, agora saiu, agora encaixou, agora desencaixou, né? Você sempre falou dessa questão do corpo, de perceber determinadas coisas assim extremamente sutis no corpo e tal, e você traduzia, como você falou aí agora, são coisas que passam assim, como se produzisse hormônios, etc. E quando você falava isso há uns tempos atrás... Eu não sei nem se é hormônio, porque eu não entendo. Mas quando você falava isso há uns tempos atrás, eu meio que querendo ver com a visão assim do cientista, né? Eu criticava isso, né? E lembra que sempre a crítica é da mente, é do ego, né? Mas eu criticava isso e tal, né? Se eu não criticava direto, eu ficava criticando isso, né? Caraminholando, essas coisas, né? Comigo, Mas aí, agora, né, na minha experiência, eu percebo isso claramente. E eu acho porque você tem uma percepção muito grande de corpo, né? Ou seja, eu sempre falo isso para você, o seu caminho sempre passa muito pelo corpo, né? O meu caminho, claro que todos nós passa pelo corpo, mas o meu caminho é mais focado na questão da mente, né? E você muito pelo corpo. Então hoje eu percebo, quando eu volto para mim e tal, eu percebo,
Eu percebo essas coisas que você fala muito sutilmente, né? E é isso mesmo, são hormônios que são produzidos, né, no corpo, etc., quando você entra em contato com si mesmo, assim, consigo, né? Não sei como é que fala isso direito, mas quando você entra em contato com você mesmo, lá no fundo, esse ponto que eu falo de que é todo silêncio, que é paz. E essa pausa que eu estou fazendo é para permitir que eu realmente fique centrado, né? Porque não adianta eu falar, senão eu vou estar falando só da boca para fora, né? Como a gente diz. Mas está centrado. Então, quando eu estou centrado, eu percebo essas coisas no corpo, né? E é isso mesmo, ele produz hormônios, produz, a gente não sei também, né, cientificamente dizer, mas tem um movimento, né, que os acupunturistas, os chineses, etc., a medicina chinesa fala em energia, né, essa energia, né, do corpo, uma forma de energia, não deixa de ser uma forma de energia. Então eu acho que você tem muito essa percepção do corpo, né? E agora você fazendo o Feldenkrais e tudo, né, te dá mais ainda percepção do corpo.